tirando todas as distrações, Pai, para que o Senhor possa transmitir a sua mensagem, Pai. É o que eu oro, Pai, e peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu saúdo a amada igreja presente aqui no Alto do Riviera, também em cada lar, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido os irmãos a estarem abrindo mais uma vez, bem como há 2 semanas atrás, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, para que a gente tenha a oportunidade de continuar explorando aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito do preço de ser um discípulo de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de meditarmos a respeito da necessidade de renunciarmos, de termos a disposição de renunciar a qualquer coisa que seja, em nome de Cristo, seja esta coisa grande ou pequena, essencial ou importante, nada é mais essencial ou mais importante do que Jesus. E o exemplo que é enfatizado tanto neste texto quanto em outros que nós já lemos, ainda vamos ler, é o exemplo da família, porque não existe coisa mais importante do que a família. Este chamado aqui, eu devo explicar, qualificar para os meus irmãos, ele é para todos nós, por meio dos 12 apóstolos aos quais Jesus estava chamando. Esse chamado apostólico, nós cremos no sacerdócio universal de todo crente, em um primeiro momento é a separação de poucos homens para servirem e seguirem Jesus, viverem com Jesus todos os dias, para aprenderem pessoalmente com Ele a respeito do reino de Deus. Este chamado vai sendo estendido a mais e mais pessoas até chegar a nós. Mas a diferença é que, em um primeiro momento, Jesus chama para si os 12. E estes 12 todos seguem as mesmas regras, todos seguem a mesma conduta e todos têm que abandonar, que quer que seja, o negócio, a família, a casa, a propriedade, para seguir a Jesus. Este chamado é estendido também a nós, mas para alguns pode ser casa, para outros pode ser família, para outros pode ser propriedade, e nem todos nós temos que abandonar todas estas coisas. Ufa! Mas sempre alguém tem que abandonar alguma coisa. E essa é uma parte muito importante que talvez não seja enfatizada o bastante a respeito do Evangelho. Não dá para seguir a Cristo e viver da mesma maneira. Não dá para viver de maneira que agrade a Deus sem abrir mão de nada, continuando tudo exatamente normal, tendo o mesmo investimento de tempo, tendo as mesmas prioridades, tendo uma vida completamente igual antes e depois de Cristo. Isso não existe. E eu não estou aqui para falar o que exatamente cabe a cada um renunciar, ou de que maneira nós vamos explorar esta renúncia hoje, quando falaremos a respeito de outra característica, de outra qualidade cristã, que é dada pelo Espírito Santo, mas que é necessário. E nós temos que nos preparar para o momento no qual Deus dizer, é agora, deixe isso aí e me siga. O isso aí pode ser tudo. Pode ser uma coisa, pode ser duas, pode ser três. Cada um tem sua própria história com Deus. Já tendo abrido então em Lucas no capítulo 7, vamos ler mais uma vez o trecho do 57 ao 62, como já lemos há 2 semanas. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse,
deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quero enfatizar com os irmãos os versículos 59 e 60 deste texto. A outro disse, isto é, a outro homem disse Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Em todo esse texto nós temos um assunto apenas, que é o preço de ser um discípulo de Jesus, o custo da vocação apostólica, em primeiro lugar dos 12 apóstolos e por consequência para todos nós temos que pagar um certo preço, e este preço para cada pessoa é diferente. Veja que para este aqui Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Se nós pegarmos esse texto e tirar do sentido que Jesus está apresentando, então nós vamos concluir que é pecado sepultar as pessoas. Depois, a partir do momento em que você se converte, você não frequenta mais sepultamentos. Você deixa isso para as pessoas que estão mortas, talvez mortas espiritualmente, talvez que não tenham encontrado a luz, e você só prega o evangelho do reino. Mas essa seria uma interpretação extremamente afetada e não seria de nenhuma utilidade, porque Jesus está falando para este homem. Para ele, Jesus disse: você não. Todo mundo vai fazer isto. E é bom, é saudável que se faça isso. O funeral, o sepultamento, é um momento de sabedoria, é um momento de reflexão. A própria palavra de Deus diz isso, é bom, é importante, mas para aquele homem, naquele momento, a resposta de Deus era não. Porque para Deus você não é todo mundo. E Deus pede de você coisas que Ele não vai pedir para todas as pessoas. Então não espere que a sua história com Deus seja igual à história de todas as outras pessoas ao seu redor. Porque talvez para você Deus peça: não sepulte, deixe, você vai e prega o reino. Confia em Deus. Para a regra geral da igreja, qual é o ensinamento bíblico? Coma de tudo. Não pergunte o que é, coma de tudo, dando graças, e a ação de graças purifica os alimentos. Mas então Deus, na sua sabedoria, separa um homem chamado João, manda ele para o deserto e fala assim: João, você vai comer gafanhotos e mel, e nada mais. E João Batista poderia discordar de Deus e questionar e falar: Senhor, mas o Senhor não disse, bom, diria depois, né, porque João Batista veio antes de Paulo, Senhor, o Senhor não diria que eu devo comer de tudo, sem questionar, apenas com ação de graças? João, mas a sua história é sua. A sua história é sua e eu estou pedindo para você ser diferente. Deus pede a cada um coisas pessoais, mas o que Ele pede a todos individualmente é obediência. Hoje, se na última vez que nós estivemos juntos, nós falamos sobre renúncia, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito da coragem, que é uma importante qualidade cristã. É necessário falar em primeiro lugar da renúncia, porque se falarmos de coragem sem renúncia, nós estamos falando, na verdade, de algo que é covardia, né? Porque se uma pessoa está disposta a renunciar de tudo, mas ela não tem coragem para fazer o que é certo,
Então essa pessoa é somente covarde. É alguém que se eximiu de toda responsabilidade, é alguém que não quer nada com nada e não assume a sua parte no reino de Deus, o seu lugar como pedra viva que faz parte do edifício que Deus está edificando Ele mesmo no nosso meio. Por outro lado, a pessoa que é corajosa, mas que não está disposta a renunciar, não é corajosa de maneira alguma. Nós podemos ilustrar da seguinte maneira: aquele que possui em si a renúncia, mas não possui em si a coragem, é como um cachorro amedrontado, que apanha muito do seu dono. E ao longo do tempo, toda vez que aquele cachorro vai comer da sua ração, ou talvez esse dono seja muito ruim, e o cachorro tem que comer lixo, tem que comer restos, ele apanha. Então ele se renuncia, ele fala, ok, eu não vou comer, porque se eu for, eu vou apanhar. E o que acontece? Ele morre. Essa renúncia não produz nada, porque ela não tem coragem. Por outro lado, este dono é o exemplo daquele que tem muita coragem, mas não está disposto a renunciar. Ele é covarde. Por quê? Porque ele tem coragem para bater em quem é mais fraco do que ele, para oprimir quem não tem alguém que o defenda. Isso não precisa de nenhuma coragem para fazer isso. Mas coragem para enfrentar o gigante, coragem para enfrentar o pecado, coragem para fazer as coisas que custam e que talvez ameacem o meu estilo de vida e o meu conforto. Então, isso sim é coragem que vem de Deus. Portanto, precisamos aliar e unir esses dois conceitos para que tenhamos a virtude do Espírito Santo. Coragem e disposição para renunciar. O Senhor Jesus traz como exemplo a coragem daquele que ousa renunciar a si mesmo. Renunciar aquilo que é bom para ele. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49, virando aí uma ou duas páginas na sua Bíblia. Lucas 12, a partir do 49. Jesus diz, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O texto de hoje fala na voz do discípulo relutante, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus não vê sentido nisso. Jesus vê sim a importância, não apenas simbólica, mas a importância material, a importância espiritual de honrar pai e mãe. O pai é importante. Como pessoa, este homem é inestimável diante de Deus. É mais precioso do que todo ouro e do que toda prata. Mas para aquele filho, Jesus está pedindo, abra mão. É o chamado de Abraão, ao contrário. Porque a Bíblia fala que os pais devem amar os seus filhos, devem cuidar dos seus filhos, não devem irritar os seus filhos, mas de alguma maneira, em algum momento, Deus tem a ideia, Abraão oferece seu filho em sacrifício. É para todo mundo? Não, é para Abraão. O que Deus falou com você é para você. Obedece. Obedece que Deus vai te abençoar. E para aquele filho, Jesus está falando, Deus é mais importante, vá e pregue o evangelho do reino. Sabe por quê? Porque esse é o único motivo pelo qual vale a pena abrir mão do pai e da mãe. Somente Jesus faz valer a pena. É verdade que muitas pessoas por aí abrem mão sem ter motivo nenhum.
sem ter motivo bom, sem ter motivo ruim, simplesmente abandonam aqueles que os geraram. Mas essa não é a coragem que a palavra nos ensina. A coragem que a palavra nos ensina não é a coragem de fazer aquilo que eu quero ou aquilo que me é conveniente. A coragem, de acordo com a palavra de Deus, é a coragem de fazer aquilo que é certo. Coragem de obedecer a Deus, mesmo quando eu olho ao redor e não tem mais ninguém obedecendo. E é engraçado, porque Abraão poderia olhar ao redor e falar: Senhor, onde estão os outros homens sacrificando seus filhos? Este aqui que foi chamado para ser discípulo poderia questionar: mas Jesus, todo mundo tem que fazer isso? E por vezes olhamos ao redor buscando validação, buscando aceitação, buscando fazer parte de um grupo homogêneo, onde todo mundo é igual, mas Jesus está nos chamando para uma coisa especial, para uma coisa diferente, para uma coisa pessoal, e coragem é obedecer a Deus, sendo diferente. Como Noé. Noé é um exemplo maravilhoso. Noé nunca viu chuva e Deus falou: vou mandar chuva, água vai cair do céu, construa um barco. Né? Ele nem fala barco, ele fala uma arca, porque se falasse barco, Noé ia falar: o que é barco? Para que serve barco? Não entendo este conceito. Ele fala: uma arca, uma caixa bem grande, uma arca, você vai colocar os bichos lá, ela vai boiar. Para boiar, você tem que tratar com betume, um monte de coisa. Noé podia olhar ao redor e falar: mas não tem mais ninguém fazendo isso, para que eu vou fazer? Se for de Deus mesmo, outra pessoa faz. Já pensou isso? Cuidado, isso é do diabo. Se for de Deus mesmo, para você, é você que tem que fazer. Isso é coragem, da maneira que a palavra de Deus ensina. E então, o que simboliza o prosseguimento do texto? Quando Jesus fala: deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. E uma das maneiras de nós compreendermos isto, e dá para pregar muito sobre esse texto, mas eu vou ver apenas este lado da parábola, é vermos a significação do funeral para a família. E eu não sei se você tem o costume de frequentar os sepultamentos da família, da igreja. Eu tinha muito medo quando era adolescente, depois eu percebi, isso aqui é muito melhor do que parece quando as pessoas falam. Isso aqui é muito bom. E funeral de crente é um momento de muita esperança. E às vezes mesmo a pessoa não sendo cristã, é uma hora de comunicar a esperança para a família, para que eles possam morrer de maneira graciosa. E quando você vai às vezes no enterro, isso já aconteceu comigo, e eu não sou tão velho assim, às vezes você vê uma pessoa e você pensa: nossa, a última vez que eu vi essa pessoa foi no último enterro. O que está acontecendo aqui? Né? Por que isso acontece? Porque os funerais aqui, este sepultamento sobre o qual Jesus está falando, ele une as pessoas. Ele é uma força de união. Ele é algo que traz consolo, que traz conforto. E Jesus está falando para aquele homem, abra mão disso, vai e pregue o reino. Você poderia se apoiar na sua família, não tem nada de errado em se apoiar na sua família, mas agora, neste momento, se apoie em Deus, vá e pregue o evangelho do reino. Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 2, diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isto a sério. Existe sabedoria quando ponderamos o luto, quando ponderamos a perda, e Jesus está falando para aquele homem: abra mão disso. Semana passada nós falamos sobre abrir mão de certas coisas que talvez eram coisas ruins, eram coisas erradas, pecados que pecados que nós temos mesmo que deixar para trás, se quisermos seguir a Jesus. Mas neste texto, neste momento, Jesus está falando para este homem: abra mão até mesmo daquilo que te faz bem, para ver se eu não te dou algo ainda melhor.
Este é um passo de fé que muitos não estão dispostos a fazer. Mas nós vamos estar, porque o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Jesus, então, como nós já lemos, fala a respeito da divisão que acontece quando a luz brilha sobre uma casa. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, em uma casa serão divididos 5, 3 contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho, a nora contra a sogra, a mãe contra a filha, o irmão contra o irmão. E por que isso acontece? Jesus veio destruir a família? Não, de maneira alguma. Essa divisão é apenas a consequência natural da separação entre luz e trevas. É um negócio meio água e óleo, né? A luz e as trevas, elas são separadas. Tem pessoas que se apegam à luz, tem pessoas que se apegam às trevas. Como elas vão ter harmonia? Como elas vão ter comunhão? E a resposta é: não dá. Não dá. Isso não é o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é a união. É que todos se arrependam e se submetam ao Pai. Mas Ele fala o que vai acontecer, Ele profetiza. Jesus é sábio dessa maneira. O que Jesus tem para nós é mais importante que pai e mãe, é mais importante que irmão e irmã, e é mais importante que marido e mulher. Na verdade, a única coisa no mundo que é mais importante do que essas coisas. E é por isso que Jesus fala dessas coisas. Jesus, ele fala também do dinheiro, não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Ele fala de muitas coisas, mas quando ele fala da família, ele está deixando muito claro, olha, é mais importante que tudo. Qual é a coisa mais importante que existe? A família. Então, o reino está acima disso. Ele está acima da coisa mais importante, mas a família não vem de Deus? Vem de Deus. Mas não é plano de Deus? É plano de Deus. E por que alguém abriria a mão do plano de Deus? Porque Deus tem outro plano maior. Mas todo mundo tem que abandonar sua própria família? Todo mundo que Deus mandou. Se Deus mandou, você tem que obedecer. E se não houvessem pessoas dispostas a fazerem isso, como então haveriam missionários pregando o Evangelho, onde o Evangelho não é pregado e não é conhecido? Sempre há aqueles que Deus escolhe de maneira especial para fazer a vontade dEle, de uma maneira que Ele não pede para todo mundo. Você não é todo mundo para Deus. Isso é um belo de um título para uma pregação. Eu devia ter começado com isso. Mateus 22, de 36 a 38. A palavra de Deus diz, Jesus aqui é questionado, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Tem uma coisa mais importante do que amar o próximo, e é amar a Deus. Esse é o fundamento, a base de ser um discípulo de Jesus. Você pode amar a igreja, se divertir na igreja, se sentir bem na igreja, e quando eu digo igreja, eu falo tanto do espaço, quanto das pessoas, quanto das conversas, da comunhão, e você está muito bem amando o próximo, mas pode faltar amor a Deus. E o amor a Deus é mais importante do que isso. Porque aquele que ama a Deus em primeiro lugar, não tem nada nesse mundo que não renuncie. Aquele que ama a Deus em primeiro lugar tem a coragem de obedecer a Deus, mesmo quando Deus pede coisas que não fazem sentido. Eu não sei se na cabeça de Abraão fez sentido quando Deus pediu que ele oferecesse Isaac em sacrifício. Eu não sei se na cabeça de Noé fez sentido quando Deus mandou que ele construísse uma arca. Eu não sei dizer, mas para mim não faria sentido, só que se é Deus mandando, cabe obedecer. Jesus, ao falar destas coisas, a respeito do amor a Deus em primeiro lugar, ao próximo em segundo lugar, Ele está compartilhando, Ele está ensinando e Ele também está profetizando
aquilo que haveria de acontecer por causa do cristianismo. Muitos cristãos seriam colocados para fora de casa. Muitos lares seriam destruídos por causa de Jesus. Não que Jesus destruísse os lares, mas que as trevas se revoltassem contra a luz. E ainda hoje, muitos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, na China, na Índia, na Nigéria, no Paquistão, no mundo árabe, muitos deles perdem o seu sustento por causa de Cristo, perdem sua liberdade por causa de Cristo, perdem família, casamento e amigos por causa de Cristo. Existe um exemplo recente, coisa de um ano, o pastor Wang Shi foi sentenciado a 9 anos de prisão por incitar subversão ao poder. O Partido Comunista não perdoa. O que esse pastor fez de errado? Ele se recusou a fazer a sua igreja passar pela regulamentação governamental. Na China, o cristianismo não é proibido, desde que ele seja controlado pelo governo. O governo escolhe os bispos, e os bispos escolhidos pelo governo escolhem os pastores. O governo escolhe o que vai ser pregado nas igrejas. O governo acompanha quem vai para as igrejas e o que está sendo ensinado nelas. Então, para que a igreja seja legalizada, você precisa ter câmeras acompanhadas pelo Partido Comunista na China. O pastor falou não. Não, como assim? Precisa ter leitor de impressão digital para entrar na igreja? Isso é muito doido. Então, o que aconteceu? A polícia tomou todas as propriedades de igreja, fechou o templo. Dentro do templo funcionava uma creche e um seminário, fechados também. Obrigou todos os membros conhecidos a assinarem uma declaração de que não iriam mais a essa igreja, para não serem presos como foi preso o pastor. Então, muitos membros ficaram debaixo da vigilância da polícia. Isso não é história de algo que aconteceu há 2000 anos atrás no Império Romano. Isso é simplesmente o que Jesus está falando. É necessário ter coragem. Vai se virar pai contra filho, filho contra pai. Isto vai acontecer. O inimigo vai ser o da sua própria família. Então, se você quiser me seguir, é necessário ter coragem. Nós aqui ainda não somos presos por pregar o Evangelho, graças ao bom Deus, mas talvez tenhamos alguns medos de perder algumas coisas. E muitas vezes, nossa disposição de renunciar ao mundo esbarra na nossa falta de coragem. E daquilo que eu tenho medo de abrir mão, é aquilo que vai revelar o que é mais importante para mim do que obedecer a Deus. Talvez em obedecer a Deus, em pregar o Evangelho, em ser um cristão corajoso, eu perca amigos. Já perdi. Talvez eu seja chamado por Deus para abrir mão do consumo do álcool, pois a Bíblia fala para não se embriagar com vinho. Talvez e certamente Deus está me chamando para abrir mão da fofoca, que se chama maledicência na palavra de Deus. Talvez Deus esteja me chamando para abrir mão da cobiça e parar de pensar naquilo que o meu irmão tem, naquilo que o meu irmão ganha e começar a ser grato por aquilo que eu tenho e que Deus me deu. E ganhando essas pequenas batalhas, muito pequenas, e abrindo mão dessas pequenas coisas que já são ruins e que a gente já devia abrir mão de qualquer jeito, é que nós vamos encontrar a coragem dos santos apóstolos e mártires de Jesus Cristo, que abriram mão da sua própria liberdade, da sua própria família e da sua própria vida por causa de Deus. A Bíblia diz em Lamentações 3:40, examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Vamos tomar um tempo de reflexão para examinar o que tem sido mais importante que obedecer a Deus na minha vida. Será que eu tenho coragem de fazer aquilo que é certo
quando ninguém mais está fazendo? Será que eu tenho coragem de ser tão crente dentro de casa como eu sou na igreja? Porque para isso é necessário coragem. Se você no seu emprego receber um ultimato, você deve fraudar esse documento. Você deve escrever que recebeu uma encomenda que não chegou. Você deve colocar nessa nota um valor 3 vezes maior do valor que realmente foi pago. Será que você vai fazer isso? Ou você terá a coragem dos discípulos de Deus e arriscar perder o seu emprego simplesmente porque você ama a Deus? E amando a Deus, é incapaz de ser desonesto. Será que quando seu namorado, sua namorada te pressionar e falar assim, nós temos que nos explorar, nos descobrir e fazer coisas pecaminosas? É óbvio que os namorados não usam essa linguagem, mas eu tenho que me ater à linguagem que é permissível no púlpito, né? Nós temos que fazer coisas antes de casar, senão eu vou terminar com você. Será que nós teríamos a coragem de falar, eu vou obedecer a Deus em primeiro lugar? E se esse casamento for de Deus, vai acontecer? E se não for de Deus, que não aconteça. Porque aquilo que não é de Deus não tem por que acontecer de qualquer jeito, não é verdade? Será que quando Deus fala para você pessoalmente no seu coração, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você escuta e canta os louvores e fala muito claramente, você tem que abrir mão disso aqui para eu fazer a minha obra na sua vida? Seja lá o que isso aqui for, pode ser um vício, pode ser um mau hábito, pode ser um emprego, não tem nada de errado em ter um emprego, mas às vezes não é o emprego que Deus te deu. Pode ser uma formação, não tem nada de errado em ter uma formação, mas às vezes não é a formação que Deus te deu, não é a carreira que Deus te deu, não é o que Deus quer para a sua vida, e Deus fala, abra mão disso. É bom para todo mundo, mas para você é ruim porque eu falei não. E você é você não é todo mundo, você é filho. Não existe todo mundo para o pai, existe o filho. Será que nós estamos realmente dispostos a sermos corajosos e a arriscarmos, perdermos tudo nesse mundo para ganharmos tudo no mundo que há de vir? Esse é o nosso momento de reflexão. Eu quero lembrar os irmãos de 2 coisas e convidá-los aqui nesse lugar e você também em casa, ter um momento de silêncio. Não tem nada de errado em ter um momento de silêncio diante de Deus. Muitas vezes a única coisa que falta para a gente ouvir a Deus é fazer silêncio. Nós pedimos e perguntamos e queremos saber e só faltou o silêncio. Eu quero lembrar os irmãos de 2 coisas. A primeira delas é que o mundo vai acabar. O mundo está acabando. Não adianta se apegar às coisas desse mundo. Tudo vai para o lixo no final. E a segunda coisa que eu quero lembrar aos irmãos é o texto de Lucas, no capítulo 16, no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Diante desse texto, e de tudo aquilo que nós estudamos, vamos fechar os olhos e ter um momento de reflexão diante de Deus, para que o Espírito Santo mostre em nossos corações o que Ele está pedindo da nossa parte e onde em nossas vidas precisamos de mais coragem.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E porque o Senhor mostra a cada um o que há dentro de nós que não Te agrada, Senhor Deus. O orgulho, a sede pelo poder, pela influência, o amor pelo dinheiro, a imoralidade sexual, o espírito de rebeldia, o medo paralisante de ser cristão e de falar de Jesus para as pessoas, de maneira que sejamos julgados por isso, Senhor. Mas o Senhor nos chama para coisas melhores do que isso. Deus, nós não deixamos de ser Teus filhos, ainda que vendamos a herança e vivamos na dissolução, vivamos uma vida que não presta, ainda que nós falhemos muito, tendo tropeçado e caído centenas de vezes, não deixamos de ser filhos do Senhor e de estarmos debaixo da Tua misericórdia. E é por esta misericórdia que eu peço em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o orgulho, que o Senhor repreenda toda a arrogância, que o Senhor repreenda toda a pretensão, todo o pensamento rebelde diante de Ti, que o Senhor repreenda toda a imoralidade, que o Senhor repreenda a cobiça, a inveja, a vaidade, o amor ao dinheiro e o apego às coisas deste mundo. Tantas coisas inúteis, Senhor Deus, que têm sido obstáculos e têm nos impedido de vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, se Abraão não tivesse oferecido Isaque, ele não teria visto o cordeiro. Se Noé não tivesse construído a arca, ele não teria recebido a salvação da parte de Deus. E nós, Senhor Deus, o que é que o Senhor tem para nós neste momento? Para que possamos viver a plenitude da Tua vontade, com coragem, sem olhar para o lado que o outro faz ou deixa de fazer, sem olhar para trás o que a gente fez ou poderia ter feito, mas olhando para o Senhor, com espírito de obediência, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor mostre, através da Tua palavra, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que soprou cada uma das palavras que lemos da Bíblia nesse dia, Senhor. Que o Senhor mostre para nós qual é o Teu plano para as nossas vidas e de que maneira o Senhor está pedindo um pouco mais de coragem, um pouco mais de renúncia, um pouco mais de obediência, porque neste pouco, e é tão pouco, Senhor Deus, o que podemos fazer por você é muito pouco. Senhor Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor é o quê? Não é nada. Diante daquilo que este mundo precisa, ou mesmo diante daquilo que o Senhor já fez por mim, o pouco, Senhor Deus, que eu e meus irmãos podemos ainda Te obedecer e Te honrar, que isso nos leve ao muito da plenitude dos planos que o Senhor tem para nós, planos de paz, planos de prosperidade, planos de dar-nos um futuro. Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus por este momento, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bom ler a Bíblia com você.